Bom, gente, nós vamos conversar agora sobre a exclusão do segurado especial, dessa categoria. No mais das vezes, o que vai acontecer é que o segurado especial é excluído e passa a ser um contribuinte individual, tá? Então, o como, o porquê da exclusão, a gente já sabe. Ou a área de terra ultrapassou o limite, tá? Ou ele passa a ter empregados permanentes, enfim. Só que o momento da exclusão, tá? Ele é definido nas seguintes condições. Ele será excluído da categoria a contar do primeiro dia do mês em que se der a ocorrência, ou então ele é excluído a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. Ele sai do mesmo mês em que acontecer, tá? As seguintes ocorrências. Ele deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput desse artigo, sem prejuízo no disposto no artigo 15 dessa lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º desse artigo, tá? Então, o que acontece aqui? Se ele, por exemplo, tá, ele entende de explorar uma área superior a 4 módulos fiscais. Nós sabemos que a área limite da propriedade é de 4 módulos fiscais. Mas o vizinho está vendendo um sítio que tem boa pastagem e ele entende de comprar o sítio do vizinho. Aí passa a ter uma área de 5 módulos fiscais. Pronto, está excluído da condição de segurado especial, tá? A partir do mês da ocorrência daquela compra da propriedade do vizinho, tá certo? Porque ultrapassou o limite dos 4 módulos fiscais. Aí ele tem que exercer a atividade dele em regime de economia familiar, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que ele entenda de, além da atividade rural em regime de economia familiar, o primo criou uma empresa e ele entende de participar da sociedade com o primo e passa a ser sócio de uma empresa junto com esse primo, ou seja, ele vai se enquadrar em outra categoria de segurado obrigatório. Ele é sócio, tem prolabore lá na empresa, ele é um contribuinte individual nessa empresa. Então, se ele se enquadra em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência, tá? Ressalvados aquelas situações de ele trabalhar no período de entre-safra ou defesa, por no máximo 120 dias, ressalvado que ele pode ser dirigente sindical, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, ressalvado que ele pode ser vereador, ele pode ser dirigente cooperativa, formada só por segurados especiais. Então, assim, essas são as ressalvas. Mas se ele for trabalhar, arranjar um emprego na parte da tarde, se ele resolver trabalhar como avulso, tá? Ele vai, agora ser um ensacador de café, algodão, e passa a ser um trabalhador avulso. Eu não posso ter a coexistência de uma pessoa como especial empregado, especial e avulso. Ele não pode ser especial e contribuinte individual como sócio de uma empresa, tá? Também, se ele se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Vamos dizer, que aquele rapaz que trabalhava com a sua família, estudava, ele faz um concurso e passa para um concurso municipal, ele passa a ser servidor da prefeitura municipal, tá? E a prefeitura tem regime próprio. O que acontece? Ele é servidor amparado por regime próprio no âmbito dessa prefeitura, mesmo que ele ainda continue a ajudar a família na atividade rural, ele não será mais um segurado especial, tá? Vamos lá. A contar, ele sai a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence excedeu o limite de utilização de terceiros na exploração da atividade rural, tá? Então, ele passa a ter empregados por mais de 120 dias por ano, aquela história de mais de 120 diárias por ano. Ou então ele contrata serviços de pessoas que prestam serviço eventual, mas somando as diárias que ele desembolsa no ano, passa de 120 diárias ano. Então ele sai a partir do primeiro dia do mês seguinte, tá? Também se ele exercer atividade remunerada e ele exercer atividade, tá, por mais de 120 dias no ano,
ou então ele exercer atividade num período que nem é de entre-safra nem de defeso, e ele passou a exercer uma outra atividade, tá? Ele vai ser excluído a partir do primeiro dia do mês seguinte. Ele pode exercer atividade de turismo rural, mas essa atividade, para mantê-lo na condição de segurado especial, é limitada a 120 dias por ano. Mas o sol brilhou, tá? Veio muito visitante e ele exerceu atividade de turismo rural por 121 dias. Ele vai ser excluído da situação da condição de segurado especial a partir do primeiro dia do mês seguinte, tá? Vamos lá. Bom, e tudo que eu aplicar ao segurado especial, eu vou aplicar também ao cônjuge e ao companheiro do produtor que participe da atividade rural por ele explorada. Vamos ver aqui o que nos diz o regulamento da Previdência Social. O regulamento, ele vai repetir a lei e trazer apenas algumas alterações que a gente vai encontrar mais adiante. Então, primeiramente, o artigo 9º, né, do regulamento, olha aí na tela, tá? O artigo 9º do regulamento, ele vai trazer tudo que a gente já viu na lei. Quem é o segurado especial? É uma pessoa física. Essa pessoa física, ela pode tanto residir no imóvel rural, quanto ela pode residir em aglomerado urbano rural próximo. E essa pessoa, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, tá? Ele vai explicar o que é o auxílio eventual de terceiros, ele exerce atividade como produtor, lembram? E ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou mero outorgados. Ele pode ser comodatário ou arrendatário rural e explora atividade ou agropecuária, ou de seringueiro ou de extrativismo, né? E aí, quando, tá, ele é um produtor que não tem terra, ele pode ser, né, comodatário, ele pode ser arrendador. Arrendador não, arrendatário. Ele nunca pode ser arrendador, é isso que eu ia dizer, né, e embolei aqui. Se ele não é o dono da terra, ele pode ser parceiro de outra pessoa. Ele pode explorar a terra em regime de comodato, onde ele não paga nada, e a terra foi cedida para exploração. Ele pode arrendar a terra de outro, agora, ele pode ser arrendatário, mas ele não pode ser arrendador. Se ele tiver uma terra e ele alugar, ele arrendar e receber uma renda de arrendamento, ele não é segurado especial. Quando ele é produtor rural, ele pode exercer atividade agropecuária e a área, contínua ou não, tem que ter até 4 módulos fiscais, tá? Ele pode também exercer atividade de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, né, de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faz dessa atividade o principal meio de vida, tá bom? E aqui, quando é atividade seringueira ou de extrativismo vegetal, não tem aquela área máxima de 4 módulos fiscais. Vamos ver o próximo. Ele também pode ser pescador artesanal a este assemelhado, tá? Fazendo da pesca profissão habitual o principal meio de vida. E lembrar que os familiares do segurado especial, tá, também são segurados especiais, cônjuge ou companheiro, filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, desde que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais, tá, do grupo familiar. Então, tudo igual até aqui. O que é o regime de economia familiar? Tá, nós também já vimos. É a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Essa atividade é, né, desenvolvida em condições de mútua colaboração e dependência, sem a utilização de empregados permanentes. Tudo velho. Vamos lá. O que é novo aqui? Auxílio eventual de terceiros. Auxílio eventual de terceiros, tá? É aquele exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração, tá? Então é assim.
eu tenho, né, a época da poda do cajueiro. Então, o produtor vai podar os cajueiros do seu sítio e conta com a ajuda de um vizinho, é regime de colaboração. Depois, né, ele vai e ajuda o vizinho na poda dos cajueiros, né, do sítio, né, dele também. Então, significa dizer que aí houve, numa situação ocasional, de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração, tá? E se admite que o segurado especial conte com o auxílio eventual de terceiros. Vamos lá. Então, não é segurado especial, a gente já sabe, o membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto, tá? Aí vem essa exceção aqui, ok? Então, assim, só lembrar que isso vai aparecer quando a gente olhar a instrução normativa também, mas às vezes, né, o pai vai trabalhar na cidade, mas a mãe e os filhos com 16 anos ou mais continuam lá trabalhando, tá? Eles todos que ficaram trabalhando na atividade rural, lá no sítio, continuam como segurados especiais, ainda que um dos componentes tenha ido exercer atividade, né, outra que não é de produção rural, tá? Então, vamos lá. Não é segurado especial o membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, ou seja, aquele pai que foi trabalhar num emprego, se é uma situação de mais de 120 dias por ano, ele lá não é mais segurado especial, ele é um segurado empregado, tá? Então, quais são os benefícios que são admitidos, apesar de não se ter, né, possibilidade de outro rendimento, existem alguns benefícios, alguns rendimentos que são admitidos. Então, quais são as exceções, ou seja, quais são os rendimentos admitidos? Benefício de pensão por morte, auxílio... Opa, risquei mal aqui. Pensão por morte, tá? Pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, desde que o valor não passe de um salário mínimo, tá? O valor tem que ser, essa pensão, esse auxílio reclusão, de um salário mínimo. Então, isso não prejudica a continuidade daquele produtor como segurado especial. Também pode o segurado especial receber benefício previdenciário por conta de um plano de previdência complementar que ele vinha pagando. Plano esse instituído pelo seu sindicato, pela sua entidade classista. Também se admite que o segurado especial ele possa exercer atividade remunerada em período de entre-safra ou de defeso por prazo não superior a 120 dias corridos ou intercalados dentro do ano civil, observando que vai ter que contribuir, tendo em vista o exercício dessa atividade, contribui para a Previdência. Se trabalhar como empregado, contribui como fazem os empregados. Se trabalhar por conta própria, tá? Como comerciante ambulante, contribui também como contribuinte individual. Também o segurado especial pode exercer mandato eletivo de dirigente sindical, tá? Tendo em vista, né, uma direção de uma organização de trabalhadores rurais. Pode exercer mandato de vereador, tá? Aqui ficou faltando, mas ele pode ser dirigente de cooperativa formada por segurados especiais, tá? Também sabemos que ele pode ter rendimento proveniente de parceria ou meação. Ele cede a terra para um parceiro explorar, né, máximo de 50% da área. Desculpe. Com isso, ele vai ter, né, produção do parceiro que vai lhe ser repassada, e esse rendimento não prejudica o seu enquadramento enquanto segurado especial. Pode ter atividade, renda proveniente de atividade artesanal, tá, desenvolvida com matéria-prima produzida pelo grupo familiar, e aí não tem limite, e pode ter renda, tendo em vista artesanato produzido com matéria-prima comprada de outro, e aí a renda máxima admitida é um salário mínimo. Ele pode ter atividade artística, e se a renda dessa atividade artística, tá, não alcançar salário mínimo, for inferior a salário mínimo, não tem problema, ele continua como segurado especial. Tá? Vamos ver aqui. Então, quem é o pescador artesanal? Tá? O pescador artesanal, que é um segurado especial, é aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida. E ele vai ser pescador artesanal desde que trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar sem utilizar a embarcação, tá?
Ou então ele utiliza a embarcação, mas essa embarcação tem até 6 toneladas de arqueação bruta. Então, mesmo que ele use, né, auxílio de parceiro, ele seja um parceiro outorgante, na embarcação até 6 toneladas bruta, ele continua como segurado especial, pescador artesanal segurado especial. Agora, ele vai também ainda continuar como pescador artesanal, desde que, na condição exclusivamente de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 10 toneladas de arqueação bruta. Então, quando ele está numa situação onde a embarcação é maior que 6 toneladas, até 10, tá? Individualmente, ele é segurado especial. Trabalhando em regime de economia familiar, é segurado especial. Mas se ele trabalhar nessa embarcação com mais de 6 toneladas, até 10 toneladas, em regime de parceria, ele só vai ser segurado especial, tá? Se ele tiver na condição exclusiva de parceiro outorgado. Porque numa embarcação com mais de 6 toneladas de arqueação, se ele for o parceiro outorgante no contrato de parceria, ele vai ser um contribuinte individual, tá bom? Vamos lá. E entende-se por tonelagem de arqueação bruta, né? Porque tem essas delimitações 6, 10. Inclusive, cabe aqui ressalvar o seguinte, que se a embarcação tiver mais de 10 toneladas, tá? Eu não encontro, né, na legislação previdenciária segurado especial, tá? Então, né, entende-se por tonelagem de arqueação bruta a expressão da capacidade total da embarcação constante da respectiva certificação fornecida pelo órgão competente. Então, vem uma certificação do IBAMA, né, ou da Capitania dos Portos e tal, ou então a nota do estaleiro que vendeu aquela embarcação para mostrar qual é a capacidade total da embarcação. Vamos lá. Bom, o que não descaracteriza a condição de segurado especial? Se ele, proprietário da terra ou arrendatário da terra, outorgar por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, até 50% do imóvel rural, tá? Sendo que essa área do imóvel total não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. Então, ele hoje pode figurar como parceiro outorgante. Ele tem uma terra de até 4 módulos fiscais e ele, enquanto outorgante, faz contrato com outros produtores para que os outros possam explorar aquela terra, tá? Não ultrapassando a terra que é cedida para a parceria, 50% da área do imóvel, tá? Não tem problema, desde que ambos, outorgante e outorgados, continuem trabalhando como, né, segurados especiais, individualmente ou em regime de economia familiar. Também não descaracteriza a condição de segurado especial atividade turística na propriedade rural por não mais de 120 dias ao ano, inclusive hospedagem. Não descaracteriza a condição de segurado especial se ele participar em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da sua condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, tá? Não descaracteriza a condição, tá, de segurado especial se ele ou algum componente do grupo familiar for beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Não descaracteriza a condição de segurado especial se ele vender produtos rurais beneficiados ou industrializados de forma rudimentar. Não tem problema, tá? Não descaracteriza a condição de segurado especial se ele se associar em cooperativa agropecuária. Bom, o que se considera segurado especial residindo em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural, tá? Quando, tá, ele desenvolve atividade no imóvel rural, ele pode morar num aglomerado, seja aglomerado urbano ou rural, próximo, tá? É quando ele reside no mesmo município de situação do imóvel onde ele desenvolve a sua atividade rural ou em município vizinho, contíguo ao que desenvolve a atividade rural. Então, ele mora em aglomerado urbano ou rural próximo, ou seja, ele mora no mesmo município ou no município contíguo, no município vizinho, tá? Aquele onde ele exerce atividade rural. Bom, o grupo familiar pode, né, hoje, do segurado especial, pode utilizar-se de empregado, tá?
pode-se utilizar de trabalhador, né, contratado em sistema de pequeno prazo, ou até de trabalhador que preste um serviço eventual de natureza rural em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 pessoas dia dentro do ano civil. E pode utilizar essa mão de obra em períodos corridos ou intercalados, ou ainda, né, em período equivalente a, né, em horas de trabalho, considerando 8 horas de 44 horas por semana. Então, se o indivíduo, tá, é produtor rural e contrata trabalhadores, tá, e paga para esses trabalhadores para que eles trabalhem só de manhã por 4 horas, eu vou fazer a leitura disso como sendo uma meia diária, tá? Então, ele pode fazer o cálculo nessas condições, de modo a nunca ultrapassar 120 diárias por ano. Bom, o fato dele poder trabalhar por um período de até 120 dias no ano, tá, em outra categoria que não é de segurado especial, no período de entre-safra ou de defeso, tá? O fato dele poder ser vereador, o fato dele também poder ser dirigente de uma cooperativa formada por produtores segurados especiais, tá? Não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades que ele está exercendo, tá? Vamos lá. Então, a exclusão nós já conhecemos, não conhecemos? Ele é excluído a partir do primeiro dia do mês em que ocorrer, tá, o descumprimento das exigências para que ele seja um segurado especial. Como exemplo, a área da terra, se até 4 módulos fiscais. Então, ele deixa de ser segurado a partir do mesmo mês em que ele passou a ser proprietário de uma área, mesmo que descontínua, que supera os 4 módulos fiscais, tá? No mesmo mês em que ele se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório, ressalvada aquela situação da entre-safra e do defeso por até 120 dias no ano. Também, se ele se tornar segurado obrigatório de outro regime, ele sai do mesmo mês, tá? Ele sai do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, tá? Se ele utilizar os trabalhadores por mais de 120, né, pagando mais de 120 diárias no ano, ele sai do mês seguinte, aqui totalizar esse excedente das 120 diárias. Se ele trabalhar em outra categoria, tá, por mais de 120 dias no ano, tá? Ou se a hospedagem, a atividade de turismo rural ultrapassar 120 dias no ano, ele sai a partir do mês seguinte. Tá? E tudo que se aplica ao segurado especial, eu aplico ao cônjuge, tá bom? E o que é beneficiamento ou industrialização artesanal? Eu posso vender doce de leite, eu posso vender coalhada e não deixar de ser segurado especial. O processo de beneficiamento ou de industrialização artesanal é aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, tá? Desde que não esteja sujeito à incidência do IPI. Esse parágrafo 5º do artigo 200 é o parágrafo que me diz que considera-se produto rural aquele em estado natural ou beneficiado ou industrializado de forma rudimentar. Aí ele vai ter lá secagem, tá? Carvoejamento, pasteurização, enfim, vários processos que são considerados como de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Enquanto a transformação não resultar num produto que obriga ao pagamento do IPI, e é um processo, né, feito pelo próprio produtor rural, diretamente pelo produtor rural, não obriga a pagar IPI, eu ainda considero como produto rural. Então, o doce de leite feito pelo próprio produtor, que não obriga ao pagamento do IPI, a coalhada, o queijo de coalha, a polpa de fruta, o doce feito de frutas, a farinha de mandioca feita de forma artesanal, tá? Não vai obrigar a pagar IPI, então eu considero ainda aquele indivíduo que está produzindo aquela farinha de mandioca de forma artesanal como segurado especial, tá? E aí nós vamos dar uma espiada na instrução normativa número 45 e ver o que ela nos traz sobre o segurado especial, tá? Então, repete aqui o que a gente já viu, é a terceira vez, é o segurado especial, aquela pessoa física que reside no imóvel rural e aglomerado urbano ou rural próximo, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, ele vai estar na condição de produtor, pode ser proprietário ou não, usufrutuário, possuidor, enfim,
explora agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, explora atividade seringueiro, extrativista vegetal, tá? De modo sustentável, não é? De recursos naturais renováveis. Ele pode ser um pescador artesanal ou a eixo assemelhado, o cônjuge, o companheiro, filho maior de 16 anos ou equiparado a filho do segurado que trabalhe com um grupo familiar também são segurados especiais. E aqui ele nos apresenta uma série de conceitos. E esses conceitos eu vou deixar para ver com vocês na nossa próxima aula. Então, a nossa próxima aula vai percorrer as diversas disposições sobre segurado especial que estão na Instrução Normativa número 45 de 2010, tá? Que, como eu sempre digo, é a instrução do benefício e que é importante para quem vai fazer concurso do INSS. Até a nossa próxima aula, gente.